Ei, gente, boa noite. Esperar o pessoal entrando. Dalton, ei, Vivi. Muito bom estar com vocês, estar aqui. Tati, lindona. Tempinho, né, que a gente não bate um papo aqui, que a gente não faz uma live. Ei, Everton e Marcela, não sei qual dos dois tá aí. Joyce. Muito bom, gente, estar aqui com vocês. Estava com muita expectativa para essa live. Um assunto que eu amo conversar, eu amo falar, né, sobre temperamentos e principalmente sobre os temperamentos aí dos homens da Bíblia, né? Então, se você já entrou, manda aí o aviãozinho para os seus amigos, principalmente os seus amigos cristãos, aqueles que gostam desse assunto, aqueles que precisam aprender um pouquinho também, né, sobre esse tema. Vamos dar um tempinho para o pessoal entrar. É um assunto que toda vez que a gente fala, todo mundo se manifesta um pouco, né? Falei um pouquinho ontem sobre ele, e quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a se conhecer, né? Às vezes o tema, o assunto, né? O contexto nem tá falando de temperamento, mas a gente já consegue ali começar a identificar o porquê, chutar qual temperamento é, porque agimos como agimos, porque aquela pessoa tá agindo daquele jeito. Enfim, é isso. Vamos lá, deixa eu mandar aqui também para algumas pessoas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar, o pessoal vai entrando, né? E a gente vai aí conversando para não ficar muito extenso também. O que são temperamentos, né? Eu gosto de definir temperamentos, assim, resumir para não ficar aquela coisa muito técnica, sabe? Resumindo, temperamento é a explicação do porquê agimos como agimos. São as características aí que nós adquirimos dos nossos pais, da nossa família, né, que, através também dos ambientes aí que nós fomos criados, que nós vivemos. Cada pessoa tem um temperamento primário e um temperamento secundário. Então, você sempre vai se encontrar em algum deles, mas em todos os momentos da vida aí, em algum momento você vai manifestar os 4. Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o temperamento dos homens da Bíblia. Por quê? Temperamento, descobrir o seu temperamento faz parte do autoconhecimento. Mas, sabe algo que eu vejo assim que nós falhamos muito? É conforme a gente vai se conhecendo, conforme a gente vai descobrindo por que age como age, a gente vai descobrindo aí que nossas características, aquilo ao invés de ser libertador, vem como um fardo, vem como um peso. Por exemplo, se eu falo com você que o meu temperamento é melancólico, o que viria na sua mente? Vamos começar a interagir. Queria que vocês interagissem comigo aqui. Quando você ouve que uma pessoa tem um temperamento melancólico, qual característica dessa pessoa logo vem à mente? Vou esperar que vocês me responderem. Ou um colérico? Um sanguíneo? Qual característica aí vem à sua mente quando você ouve um desses 3 temperamentos aí, que são os que as pessoas mais falam? Não entendi, amiga, que você escreveu. Deprimido. Exatamente. Quando a gente ouve, nossa, fulano tem um temperamento melancólico. Nossa, a depressão em pessoa. É o que as pessoas pensam. Colérico, exatamente isso que a Léa falou. Raivoso, é aquela pessoa que, nosso Deus, vive esbravejando. Exatamente. Só que, por conta desses estereótipos, as pessoas, elas
acabam quando vão se conhecendo, ao invés de, nossa, que legal, então eu sou assim, é só eu trabalhar agora as minhas fraquezas e focar e fortalecer aí aquilo que é forte, aquilo que é positivo e tal. As pessoas não focam na característica positiva, porque foca só, né, no deprimido, no raivoso, no explosivo. E aí eu quero conversar com você sobre o temperamento dos homens da Bíblia, para nós entendermos que eles eram gente como a gente. Que aquelas características que às vezes nos incomodam em nós, homens da Bíblia que nós admiramos, homens que nós falamos deles até hoje, tinham as mesmas características. E isso precisa ser motivador para nós, né? Eu vou fazer o teste aqui de compartilhar a imagem. Eu nunca compartilhei. Vamos lá. Vamos começar pelo primeiro. Ah, deu certo. Vamos começar aí pelo Pedro. Pedro era sanguíneo. E aí os sanguíneos, eles são reconhecidos pela sua intensidade. Gosto de Pedro porque é o meu temperamento. Sou sanguínea, é meu primeiro temperamento aí, o primário. Ele é sanguíneo. Mas o sanguíneo é aquela pessoa alegre, é a pessoa super disposta, é a alegria da festa, né? O sanguíneo é aquele falante. E aí vamos nas características de Pedro. Pedro era impulsivo, né? Quem não sabe dessa característica de Pedro aí, né? E aí eu pedi para vocês trazerem Bíblia. Vamos dar uma olhadinha lá em Mateus? Mateus 14, versículo 30 vai falar aí, mas quando reparou no vento forte, né? Ele foi andar sobre as águas. Exatamente, o sanguíneo é convidado para todas as festas. Né? Foi lá quando Jesus vem andando sobre as águas, tá em Mateus 14, que aí Pedro fala, se é o Senhor mesmo, me manda ir encontrar com o Senhor. E aí o que Jesus fala? Vem. Ele vai, né? Então aí a primeira atitude de Pedro aí, ele não pensou, ele foi no impulso, né? E geralmente os sanguíneos, eles agem pelo impulso. Só que depois que eles vão, costuma dar medo. Porque aí depois que eles param para pensar o que eles fizeram, onde eles estão, que eles param para olhar, costuma dar medo. E foi o que aconteceu com Pedro aí, ó. Versículo 30. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Então a primeira característica aí de Pedro, ele era impulsivo. Se você for se identificando com as características, vai me falando aqui. A segunda característica é desinibido, né? E aí tá lá em João 6. Vamos ver por quê. Geralmente o sanguíneo ele não é tímido não, não tem muito problema com timidez não. E aí lá em João 6, 66, vamos lá. Que aí quando muitos discípulos, né, abandonam Jesus e tal, e aí vem, ó, nesse momento muitos de seus discípulos se afastaram e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou, vocês também vão embora? Simão respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é santo. Hoje, nós vivemos aí em uma... As pessoas estão envolvidas nos seus compromissos, muitas vezes não manifestam sentimentos. E o sanguíneo, ele não tem esse problema de manifestar aquilo que ele está sentindo. Muitas vezes isso pode colocar ele em maus lençóis. Mas ele não tem problema com isso, né? De manifestar o que ele está sentindo, de falar. E aí a gente vai para a terceira característica de Pedro, ele era falante. Né? A gente sempre vê Pedro falando alguma coisa, né? Em todo o evangelho aí, a gente vai ver Pedro falando, às vezes na hora errada, às vezes no momento errado, às vezes falando a coisa errada, mas ele estava sempre falando, né? E aí Mateus 16 vai falar aí que ele vai declarar a fé dele, né? Quando Jesus pergunta quem ele era, né? Quem dizem que eu sou? E aí ele fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
E aí tem uma frase do livro Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye, eu até coloquei aí para vocês, sobre os sanguíneos. É só dar-lhe corda que ele se enforca verbalmente. E aí a gente vai ver que realmente Pedro era assim. A gente vai ver ele falando muitas vezes na Bíblia, se manifestando, expressando aquilo que ele estava sentindo e se enrolando muitas vezes com as palavras. E aí a inconstância também. A inconstância do sanguíneo é uma fraqueza assim muito forte. Eu penso que a inconstância ainda é pior do que essa impulsividade, sabe? Uma hora ele tá bem, uma hora ele tá no auge, a outra hora ele tá frustrado porque no momento que ele tava no auge, geralmente ele se compromete com muitas coisas que ele não consegue cumprir, sabe? E aí depois, no outro momento, ele tá todo frustrado porque ele não conseguiu fazer. E aí a gente vê realmente, literalmente, essa questão da intensidade. Intensidade do sanguíneo. Pedro total. Pedro total. Tem alguém se identificando aí? Tem algum sanguíneo aí? Ou só eu aqui na live? Mas Pedro teve um temperamento transformado. Vamos ver Pedro transformado? Pedro transformado vai ser o homem incrível que nós falamos hoje. A gente até prega às vezes, né, sobre Pedro, sobre as características dele, às vezes até brinca, né, em cima dessas características dele, mas Pedro transformado foi um homem incrível. E aí a primeira característica que a gente vê dele transformado aí é ele pregando a palavra e 3.000 pessoas se convertendo lá no livro de Atos. Por que eu coloquei pregando a palavra e aí em caps lock, né, em letras grandes? Porque uma característica do sanguíneo é falar muito sobre ele mesmo. Sanguíneo tem dificuldade, às vezes. Ele é um bom amigo, ele é um excelente amigo, mas ele fala muito sobre ele mesmo. E aí acaba que isso pode trazer essa vaidade, né? Trazer o egoísmo, trazer o orgulho, tudo junto. E aí a gente vê Pedro depois ele falando a palavra de Deus. E a gente vê um Pedro constante também. Atos 3 vai falar de Pedro indo orar com João. E aí, essa parte me chamou muita atenção quando eu estava separando, fazendo as anotações. João, era bem provável que o João era melancólico. E o melancólico, ele tem muita facilidade de cumprir tarefas, de ser metódico, de ter rotinas. E a importância da amizade, sabe? É muito importante você detectar o seu temperamento e você ter pessoas na sua vida que tenham um temperamento diferente do seu. Principalmente naquilo que vai te impulsionar, naquilo que vai te motivar. Um sanguíneo totalmente inconstante, andando com alguém que tem facilidade com a constância, com certeza ele vai ser motivado, com certeza, no começo, né, ele pode fazer esse melancólico passar raiva um pouquinho, né, Vivi? A minha amiga que me motiva muito é colérica, né, que tem muita facilidade no missão dada, missão cumprida, bora, foco, né, então ela me motiva, porque a sanguínea inconstante precisa ser motivada, precisa de prestar contas, precisa de alguém ali pegando no pé, sabe? Então, é importante isso, você reconhecer o seu temperamento, mas você também estar próximo de pessoas que vai equilibrar aí o seu. É exatamente isso aí, ó. Vamos produzir. Tem hora que eu tô dando uma enroladinha assim, parece até que eu ouço ela. Bora, vamos produzir, sabe? Então, é importante isso. E aí, geralmente, a gente se irrita e quer se afastar. Ah, não, muito certinho. Ah, muito mandão. Mas, às vezes, você precisa, se você é um sanguíneo, você precisa de um certinho na sua vida. Você precisa de um mandão. Você precisa de alguém que vai te motivar a ser uma pessoa melhor. E aí, uma outra característica de Pedro transformado é a coragem. Vamos ver aí? Atos 4:8. Vai falando aí, gente. Eles estão muito quietinhos. Atos 4, né, na verdade, vai ser Pedro e João aí diante
diante do conselho de líderes que ficaram bem irritados porque eles estavam pregando o evangelho. Qual é o Pedro, antes do Pedro ser transformado, qual é a referência que nós temos? De um Pedro que, quando foi pressionado sobre Jesus, o que ele faz? Ele nega Jesus. De um Pedro que, quando você anda com ele, você fala, não, eu nem o conheço, nunca conheci, nunca o vi. De um Pedro que nega Jesus, agora esse mesmo Pedro transformado, em Atos 4:8, olha só, já começa falando, cheio do Espírito Santo, Pedro lhes respondeu. E aí vem o discurso de Pedro embaixo. Então, esse aí foi um Pedro transformado. E esse é o melhor exemplo para a gente ver essa transformação. Quando a gente lembra de um Pedro que negou Jesus sob pressão, e agora a gente vê um Pedro se posicionando firme também em uma mesma situação de pressão. O sanguíneo, sob pressão, ele tende a mentir. Por quê? Ele não sabe lidar com a pressão. Então, quando ele é posto sob pressão, geralmente esse sanguíneo fala uma mentirinha para ele sair rápido da situação, para ele se livrar dessa situação. E aí a gente vê um Pedro se posicionando, né? Então, talvez a gente precise amadurecer. Sanguíneos, nós precisamos amadurecer para nós sairmos aí desse sanguíneo que mente quando posto sob pressão, para esse sanguíneo que se posiciona de verdade no evangelho, né? E aí, conforme a gente vai acompanhando, lendo o Novo Testamento, a gente vê aí a maturidade de Pedro. Como Pedro amadureceu, né? Era um adolescente, era um imaturo, né? Enquanto andava com Jesus. Mas que diferença faz o Espírito Santo na vida de alguém? Tem um sanguíneo se manifestando aí. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Que diferença faz o Espírito Santo na vida de alguém? Né? E nós só conseguimos essa transformação realmente com o Espírito Santo. Só que na maioria das vezes, quando nós começamos a descobrir o nosso temperamento, a gente começa a tentar mudar sozinho. Ah, não, eu sou inconstante? A partir de amanhã, tô comprando agenda, planner e já vou começar a me organizar, planejar minha semana toda. E aí no segundo dia você não consegue fazer nada. Porque você se distraiu fácil, porque você tem dificuldade com a constância. Mas quando nós apresentamos as nossas dificuldades ao Espírito Santo, é Ele que nos ajuda. É Ele que nos motiva. É Ele que nos dá a graça que nós precisamos para vencer as fraquezas aí do nosso temperamento. Ah, eu coloquei uma frase aqui no final, mas acaba que não deu bom, né? Que fala assim, ó, a transformação do apóstolo sanguíneo demonstra que Deus pode lhe tornar o tipo de pessoa que Ele quer que você seja. E aí, algo que eu falei ontem nos stories aqui com vocês. Às vezes a gente foca tanto nas nossas fraquezas que é como se Deus tivesse errado quando Ele nos criou. Mas Deus não errou. E Ele é o maior interessado em nos transformar. Porque a nossa vida transformada vai ser um instrumento poderoso na mão dEle para a glória dEle. Então, Pedro foi transformado. Aí a gente vê um Pedro imaturo para um Pedro cheio do Espírito Santo. Vamos para o próximo. Vamos pro próximo. Vocês foram muito bem na enquete, tá? Coloquei enquete para ver o que vocês já sabiam aí sobre o temperamento dos homens da Bíblia. Vocês foram muito bem, a maioria acertou. Vamos falar de Paulo. Paulo, o colérico. Qual que é a frase aí que define o colérico, né? Missão dada é missão cumprida. Colérico é aquela pessoa que você pode contar, pode dar a missão e pode ter certeza que ele vai cumprir. Tanto que a gente vai ver aí em Atos, colérico se manifestando aí, a gente vai ver aí em Atos, lá na morte de Estevão, era Pedro. Antes de ser... Desculpa, gente, volta. Era Paulo. Antes de ser transformado pelo Espírito Santo, estava lá. Cruel, segurando a capa das pessoas que estavam apedrejando o Estevão para ser morto. Mas missão dada é missão cumprida, vai ser cumprido. Só que aí nessa de missão dada é missão cumprida, muitas vezes o colérico passa por cima das pessoas.
Se ele tá lidando, por exemplo, com um sanguíneo totalmente inconstante, indisciplinado, bagunceiro, ele vai atropelar essa pessoa, porque ele precisa cumprir a missão que deram para ele. Se é um fleumático, então, né, que é um pouco mais cauteloso, mais temeroso, aquela pessoa mais pacífica, né, demora um pouco mais, o colérico vai atropelar essa pessoa. Então é alguém que já nasceu com o espírito de liderança muito forte, mas que precisa amadurecer e precisa ser moldado também, para ele motivar e não destruir as pessoas. Outra característica de Paulo a gente vê aí a intolerância, né? Lá com o João Marcos, né, quando ele e Barnabé vão viajar, e aí leva João Marcos, depois João Marcos desiste, e aí ele deixa o João Marcos para trás, porque ele não tolera, o colérico não tolera pessoas desistentes. São pessoas fracas para ele. E olha que forte. Vamos trazer isso aí para o cristianismo. Né? O colérico tem muita dificuldade de demonstrar compaixão pelas pessoas, porque ele tem dificuldade de entender realmente a fraqueza das pessoas. Uma outra característica de Paulo, autossuficiente. Em Atos 20, 33 e 34, ele vai falar que quando ele ia servir as pessoas, ele fabricava tendas para ele não precisar dar despesa para ninguém. Claro que aí no final, né, nas cartas paulinas, quando ele está preso, a gente vai ler aí, vai ver aí um Paulo que recebia ofertas, recebia ajuda, mas a princípio, para ele não dar despesa para ninguém, ele fabricava tendas por onde ele passava. Né? Vamos ler, vamos ver isso lá. Abre aí. Atos 20, 33 e 34. Vai falar aí, ó. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e a dos que estavam comigo. Então, o colérico, ele é autossuficiente. E aí, trazendo para nosso relacionamento com Deus, a nossa suficiência é Cristo. Ele é quem nos dá graça, a graça e a força que nós precisamos para nós nos movermos, né? Atos tem um versículo que fala, nele nós vivemos, existimos e nos movemos. Nós precisamos do Espírito Santo, né? Então, se o colérico não vigiar, ele sai fazendo coisas por ele mesmo, atropelando. E a Bíblia fala o quê? Que é para nós não apagarmos o Espírito Santo. Se você começa a fazer coisas por você mesmo, independente do Espírito Santo, ele vai dar o passo para trás. Quando você quiser ele de volta, ele vem. Mas aí você vai agindo por conta própria. A Vivi falou aqui. Ainda bem que podemos contar com o Espírito Santo para nos transformar. Exatamente isso. A gente está vendo, nós estamos vendo aqui juntos o antes e o depois de homens da Bíblia que foram transformados pelo Espírito Santo. Não foi sozinho, tá? Não foi sozinho que esses homens venceram as fraquezas dos temperamentos deles. Vamos lá. A praticidade do colérico também. E aí eu posso falar da minha amiga Vivi. Meu pai também é colérico, são pessoas muito práticas. Vamos ver aí. Atos 20, versículo 7. Olha só. Abre aí a sua Bíblia se você tá com a sua Bíblia. Atos 27. A última visita de Paulo a Troade. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar ao povo e, como pretendia embarcar no dia seguinte, continuou até meia-noite. A praticidade do colérico muitas vezes faz ele não pensar na necessidade do outro. Olha só, era ele que tinha que viajar no outro dia, gente. Era ele. Mas ele precisava falar. E aí não interessa se você tá com sono, não interessa se você tá cansado. Eu preciso cumprir a minha missão. Então eu vou falar até meia-noite, eu vou falar tudo que eu tiver que falar, eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer, porque eu preciso terminar isso aqui. Vocês que lutem, tomem energético aí pra não dormir. E aí acaba que às vezes para obter resultados, o colérico atropela as pessoas. E aí no Evangelho,
no Evangelho, Jesus vai nos convidar ao que? A nós termos compaixão, a nós nos colocarmos no lugar do outro, a nós considerarmos a necessidade do outro acima da nossa. Então, é com o Espírito Santo mesmo. Nós precisamos do Espírito Santo para nos transformar, para a gente conseguir realmente agir como Jesus e não agir pela nossa necessidade, sabe? Eu preciso disso aqui, então bora. Você que lute e me acompanhe. Aí, ó, exatamente, sabe? Essa pessoa me fez essa pergunta esses dias. O que você faz de meia-noite às 6 da manhã? É exatamente isso. E aí, vamos ver esse Paulo transformado agora. Vamos ver. Paulo transformado. Agora, começa a ler aí, depois, as cartas paulinas. A gente vai continuar vendo um Paulo firme naquilo que fala. A gente vai continuar vendo um Paulo sério, né, com posicionamentos firmes, com posicionamentos sérios, mas ao mesmo tempo a gente consegue sentir amor nas palavras que ele fala. Ao mesmo tempo a gente consegue sentir carinho, preocupação, cuidado realmente naquilo que ele está falando. Uma das maiores dificuldades do colérico é ele demonstrar sentimento, ele demonstrar amor. Peraí. E aí, uma coisa que acontece muito com o colérico, por ele ser muito agitado, por ele ser muito bora produzir e tal, e aí às vezes acaba sendo muito rude com as pessoas, cruel com as palavras, ele presenteia. Mas ele presenteia as pessoas para ele compensar toda aquela grosseria que ele fez. Então, se você é colérico, cuidado com isso também, né? Qual a motivação de você presentear as pessoas? Qual a motivação de você demonstrar cuidado com as pessoas? É realmente uma demonstração de amor ou você está tentando aí compensar comportamentos agressivos que você teve com essa pessoa depois? Paulo, a gente vê que não era fingimento, não. Realmente a gente sente Deus naquilo que ele fala, porque ele foi transformado pelo Espírito Santo. E aí o segundo ponto é a humildade, que é a luta do colérico. Por que a humildade é a luta do colérico? Como ele é muito autossuficiente, como ele é uma pessoa prática, como ele é um conquistador, ele é tendencioso a eu conseguir. Eu tenho porque eu trabalhei. Eu tenho porque eu corri atrás. Não, aconteceu porque eu fiz. E aí, ele tende a não ser humilde. Ele tende a ser uma pessoa orgulhosa, né? Eu fiz. Não, a nossa força vem do Senhor. Você fez porque o Senhor te capacitou. Você fez porque Ele te enviou o recurso. A gente vai ver aí, vamos abrir aí, 2 Coríntios 12, 7... que é a passagem bem conhecida, né, de Paulo falando do espinho na carne. André ainda faleceu. Não. Ele vai falar aí, ó. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Ele reconhecia isso. Ele reconhecia que o maior desafio dele era lidar com o orgulho. Era lidar com o orgulho que habitava dentro dele, porque ele fazia e acontecia. Ele era muito inteligente, ele era um homem culto, né? Ele era o cara do missão dada, missão cumprida. Mas o Espírito Santo sempre nos dá, ele é lindo, né? Ele sempre dá um jeitinho de nos mostrar que a nossa dependência precisa estar nele, a nossa suficiência precisa estar nele, né? E aí uma outra característica que a gente vê de Paulo transformado é a fé. Porque o colérico, geralmente, ele tem fé em si mesmo. Gente, e aí às vezes a gente ouvindo parece que, tipo assim, nossa, é um temperamento ruim, né? O sanguíneo é o cara todo indisciplinado. Mas ele é muito criativo, ele é comunicativo, ele é feliz, né? O colérico, parece que, nossa Deus, que treva ser colérico. Não, mas ele é o líder.
Todo lugar precisa de uma liderança. Ele é a pessoa que vai puxar a liderança para ele, né? Ele é a pessoa que vai fazer o negócio acontecer, que vai colocar ordem ali na situação. Ele é o motivador, né? Cada temperamento tem um elemento da natureza que representa ele. E o do colérico é o fogo. E o fogo, ele pode te impulsionar, ele pode te matar também, mas ele pode te impulsionar, né? Então, não tem temperamento bom e temperamento ruim, né? Todos eles são características, é o tempero da nossa vida. Eu não falei que a minha amiga colérica me motiva, me coloca pra frente? Então, todos os temperamentos, cada um aí na sua particularidade, Deus usa de uma forma tremenda. Olha só, quem foi Paulo? Nós falamos de Paulo até hoje. Quem foi Pedro? A gente conta as histórias de Pedro aí, foi um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que fez e aconteceu. Mas que tinha essas fraquezas que muitas vezes nós temos também, né? E aí a última característica de Paulo transformado. O último, assim, eu separei 3 ou 4 de cada uma, tá? Tem mais, com certeza. Uma outra característica de Paulo transformado é a amabilidade, a gentileza. A gente vê aí Paulo terminando as cartas dele, mandando um ósculo santo, né? Mandando sempre uma saudação a alguém, agradece a igreja tal por mim, agradece o fulano por mim, manda um beijo ao ciclano por mim. Isso é uma dificuldade de um colérico não transformado pelo Espírito Santo. A gentileza, o ser gentil, ser uma pessoa agradável. Deixa eu... Tô dando mole aqui, não tô conseguindo ler essa frase do final, mas eu tenho ela aqui. É uma dificuldade dele, mas que pode ser vencida quando ele se permite ser transformado pelo Espírito Santo. Todos nós, tá? Todos nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo. E eu penso que a Bíblia, ela nos deixou essas características aí pra gente ver que é possível, que nós não somos caso perdido, né? Essa frase aí que eu finalizei fala assim: em geral, é fácil saber quando um colérico está cheio do Espírito Santo, porque sua linguagem estará temperada de graça e bondade, motivada pelo Espírito, em vez de apresentar comentários cortantes ou mordazes. Isso também se aplica a seus atos. Então agora, alguém que às vezes poderia ser usado para destruir, para desmotivar pessoas, é alguém que motiva, é alguém que edifica pessoas. Amém? Estão entendendo? Tô indo muito rápido? Vamos lá. Vamos pro próximo? Vamos ver o próximo. Vamos falar um pouquinho sobre Moisés. E vocês acertaram lá na enquete. Moisés era melancólico. Mas é o temperamento mais rico. Já falo por quê. E aí quando eu perguntei no começo, né, qual que é o sentimento, qual é o pensamento que vem na sua mente quando você ouve fulano é melancólico. Esses dias conversando com uma amiga, eu tava falando, né, que o meu temperamento secundário é melancólico. Não é. E assim, eu via na cara dela, gente, ela tá, com certeza tem uma palavra depressão na mente dela tá falando que não é. Mas o melancólico, ele é o mais rico dos temperamentos. Por quê? Ele é um bom ouvinte, ele é aquela pessoa que acolhe, ele é aquela pessoa que é gostoso de estar junto, é a pessoa que tem uma vida tão organizada que acaba inspirando. Não que eu esteja puxando sardinha pra mim, porque eu sou uma sanguínea lutando pra ser organizada. Quando as pessoas falam isso, ai, você é tão organizada. Não, gente, eu tô lutando pra ser organizada. Eu mato essa sanguínea que tá dentro de mim todos os dias. Ei, Miriam, lindona, boa noite. A Fabiola também entrou, Thaís. Sejam bem-vindas, gente. Ó, gente, nós já falamos do Pedro sanguíneo, que aí ele foi transformado pelo Espírito Santo e é o homem incrível que nós citamos até hoje. Já falamos do Paulo colérico, que era aquele homem cruel, mas que agora, transformado pelo Espírito Santo, é alguém que motivava as igrejas. E agora entramos no Moisés melancólico, que é o mais rico dos temperamentos. Mas ele precisa lutar com algumas coisas também.
Primeira coisa aí que Moisés lutava era com o complexo de inferioridade. Não sei se você vai lembrar, mas lá quando Deus chamou ele, lá no deserto, né, na sarça ardente, quando Deus chama ele, o que ele fala? Quem sou eu? Eu não sei falar, eu sou gago, eu sou duro de palavras, né? Gente, por que a gente faz isso, né? Se Deus está chamando a gente, é porque ninguém melhor do que Ele sabe que nós temos capacidade para isso, né? Para aquilo, para aquela boa obra que Ele está nos chamando, né? E aí Moisés, ele vai colocar toda aquela lista de coisas como se Deus não soubesse. E a gente age assim às vezes, né? Deus nos pede algo e a gente dá uma lista do porquê nós não podemos fazer, como se Ele já não soubesse. A segunda característica aí é o perfeccionismo, que o melancólico luta contra ele. O perfeccionismo está muito ligado também à dificuldade em delegar. O que a gente vê aí? Moisés aconselhando todo o povo, até o sogro dele vir, ver aquilo e dar aquela orientação. Não, separa em grupos, né? Coloca um grupo de pessoas para liderar, para te ajudar também. Os problemas mais difíceis ele traz até você, né? E aí, quando ele aceita, acata e começa a fazer, as coisas começam a fluir, né? Então, esse perfeccionismo está muito ligado a... Não vou pedir para ninguém não, porque ninguém vai fazer igual a mim. Ah, não vou pedir não. Não vai fazer com tanto detalhe igual eu fiz. Ou então até deixa a pessoa fazer, mas aí olha com aquela cara depois, aquela cara que não precisa falar nada, a pessoa nem pergunta se gostou, né? Então, essa é uma luta do melancólico. Sabe o que eu vejo muito o melancólico? Por exemplo, a gente tá aqui, né, falando sobre um assunto, desenvolvimento pessoal e tal, e aí o melancólico, ele tem duas vertentes. Ao invés dele se sair motivado da live, nossa, Moisés era melancólico, então Moisés foi um grande homem de Deus, então eu também posso vencer minhas fraquezas. Poderia sair assim, né? Mas na maioria das vezes ele sai assim: nossa, Deus, quanta coisa para transformar em mim. Acho que eu não consigo. Nossa, mas é muita coisa, que pedreira que eu sou. Meu Deus do céu, não vou nem tentar, porque eu nem vou conseguir. Moisés, não vou nem conseguir chegar aos pés dele. E aí, ele vai totalmente tendencioso, isso aí que é o próximo ponto, tendência à depressão devido à autopiedade. Cada característica dessa vai se linkando aí. Complexo de inferioridade, aí depois vem o perfeccionismo, né? Ou ele vai ter dificuldade de delegar, ou ele nem começa a fazer porque não vai dar para eu fazer do jeito que eu queria. A Vivi deve estar rindo de mim aí, me ouvindo falar várias vezes isso, coisas parecidas com isso. E aí, ele é tendencioso a coitado de mim, eu não sou tão bom assim, poxa vida. E aí, por isso que as pessoas estão sempre ligando aí o melancólico à depressão, porque ele é essa pessoa sensível realmente. Ele é mais sensível. E aí, dentro dele, muitas vezes o melancólico não é uma pessoa estourada, mas ele é irado por dentro. Irado porque alguém não fez as coisas como ele queria. Irado, às vezes, de frustração com ele mesmo, né? Porque ele não ficou como ele queria, ou ele não conseguiu fazer, ou ele, nossa, é tanta demanda e eu não consegui atender nenhuma delas, e ele acaba ficando irado. A gente vai ver em Números 20 aí, né? Claro que a gente olhando, analisando a vida de Moisés tinha todos os motivos do mundo, humanamente falando, para se irar com o povo, né? Mas ele era um representante de Deus. Enquanto Deus não estava irado com o povo, ele não tinha que se irar com o povo, né? Mas isso é um assunto para um outro momento. Mas toda essa questão aí, complexo de inferioridade, perfeccionismo, e aí que leva ele à autopiedade, acaba levando ele a ficar irado também. Quando ele não consegue, ou quando alguém não faz as coisas como ele queria, né? Mas é um temperamento tão precioso, gente. É um temperamento tão rico. Vamos ver o Moisés, depois que ele começa a amadurecer aí no relacionamento dele com Deus. Olha só. É um temperamento detalhista. Geralmente ligado muito a trabalhos manuais.
Deus deu a Moisés os detalhes das leis e medidas para a construção do tabernáculo. Não tinha pessoa melhor para Deus dar todas as instruções do que para um melancólico. Alguém atento aos detalhes, alguém metódico, alguém que consegue seguir rotina, que consegue começar as coisas e terminar. Não tinha pessoa melhor. E aí, quando Deus dá esses detalhes para ele já estava sendo transformado, porque ele teve que fazer o quê? Teve que delegar. A gente vai ver, ele não construiu o tabernáculo sozinho, ele delegou tarefas, né? E à medida que ele amadurecia, à medida que ele andava com Deus, ele ia levando o povo a andar com Deus também. E ele atuava bem sob pressão. O melancólico é alguém que atua bem sob pressão. E aí a gente vai entender por que foi Moisés, né? Que foi conduzir aquela multidão de pessoas no deserto, aquela multidão de pessoas insatisfeitas, aquela multidão de pessoas que murmuravam, que uma hora estava com sede, uma hora estava com fome, uma hora não queria voltar para o Egito para comer cebola. Você aguentaria? Colérico. Imagina um colérico lidando com o povo, gente, já que a gente passou por Paulo aí. Imagina um colérico lidando com esse povo lá no deserto. Imagina um sanguíneo. Não dava. Deus não erra. Então você pode ter certeza que aquilo que Deus tem te pedido para fazer, você já tem todas as características necessárias para cumprir isso. Pode ter certeza disso. Deus não erra. Imagina Paulo liderando o povo lá no... O povo no deserto ia matar todo mundo. Deus, pode deixar que eu mesmo mato esse povo, tá? Que eu não tô aguentando eles, não. Mas Deus não erra. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Mas a partir do momento que nós nos deixamos ser transformados por ele. Mas precisa deixar amadurecer. Né? Uma característica também assim, muito forte do melancólico é a memória. Mas, a memória dele pode ser tanto boa, para ele lembrar de detalhes das leis, detalhes do tabernáculo, quanto pode também destruir ele, porque pode levar ele a ser vingativo. Então, nós precisamos nos permitir ser transformados pelo Espírito Santo. E, finalizando essa parte dos melancólicos, olha só. Alguns dos maiores gênios do mundo foram melancólicos superdotados, que desperdiçaram seus talentos em crises de angústia profunda, tornando-se apáticos e pouco produtivos. Isso jamais deveria ocorrer a um cristão, porque ele tem dentro de si uma fonte de poder que transforma seus pensamentos negativos em positivos, incentivando-o a aproveitar ao máximo seus talentos. Uau, né? Deixa eu ver o que a Joyce está falando aqui. Imagina o fleuma, deixaria o bicho pegando e ia dormir. Exatamente. Nós vamos falar exatamente agora do fleumático. Quem na Bíblia foi fleumático? Vamos ver aqui. Quem na Bíblia foi fleumático? Abraão foi o fleumático. E o fleumático são as pessoas mais fáceis de convivência. Porque o fleumático não gosta... O Wanderson. O segundo temperamento do Wanderson é fleumático. Ele tá lá da sala gritando que o fleumático gosta de manter a paz. O Vitor falando, quando Deus ameaçasse destruir o povo, Paulo iria dizer, de acordo, Deus, com certeza, Deus pode deixar que eu mesmo faço isso, tá? E aí a gente vai para Abraão, o fleumático. São pessoas pacíficas, são pessoas cautelosas, só que, olha só, quando Deus mandou Abraão sair da terra dele, de toda a parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar ainda. Muito incerto isso, né? Sair do meio dos meus parentes, não sei para onde eu tô indo. Vamos levar Ló, né? Vamos levar Ló, que no tudo se der ruim, eu tô no meio de alguém da minha família, né? Então, são pessoas que pensam muito antes de agir. Ele é pacífico, com tendência à passividade. E aí, isso dentro do casamento, isso pode gerar muitos conflitos, né? Que é aquela pessoa que, às vezes, para evitar atrito, acaba não resolvendo problemas.
ia fazer igual a Joyce falou aqui, né? O fleumático lá com o povo no deserto, ia deixar o bicho pegando e ia dormir. Ah, mexer com problema não, deixa esse povo aí. Daqui a pouco passa, daqui a pouco melhora, daqui a pouco eles resolvem, ou eles se matam ali mesmo. Porque são pessoas que não gostam de guerra, de conflito, de confronto, de pressão, né? Só que aí eles acabam fugindo da resolução, né, de problemas. Ei, Thaís, Nayara, bem-vindas, meninas. A gente tá falando dos temperamentos dos homens da Bíblia, tá? E aí, temeroso também. A gente vai ver em Gênesis 12 e em Gênesis 20, capítulo 12 e capítulo 20. Abraão aí por temor, né, com medo de Sara, dele ser morto, né, e tal, ele coloca Sara como sua irmã, apenas mente, né, sobre quem era Sara na vida dele. E aí, por medo de conflito, né? São pessoas muito organizadas, são pessoas que começam e terminam as coisas, são pessoas que têm facilidade com rotina também, mas que precisam se policiar, porque senão essas pessoas evitam tanto confronto, evitam tanto conflito que elas não crescem, elas não amadurecem, perdem muitas oportunidades boas também, porque é tão cauteloso, pensa tanto antes de agir, né? Então precisa aí ser trabalhado nisso para amadurecer, para dar mais passos de fé, né? Eu já ia dar spoiler aqui do próximo passo já do Abraão transformado. Cadê, gente? Eu fiz não? Aqui. Abraão transformado. Quando ele é transformado, quando ele amadurece, aí quando ele começa a conhecer de verdade o Senhor, a gente vai ver Abraão dando passos de fé. E aí a gente traz para a nossa vida, né? A vida com Deus é um crescimento gradual. A vida com Deus, a gente falou aí do Pedro todo imaturo no começo, e aí depois a gente vê o Pedro em uma pregação, 3.000 pessoas se convertendo, né? Então, é gradual esse processo. Então, tenha paciência com o seu processo. Se você é um fleumático, se identifica com isso, com essa característica de ser mais pacífico, de ser tendencioso à passividade, não adianta você sair dessa live e já chegar hoje, amanhã, querendo resolver todos os conflitos da sua vida, né? Pegar um caderninho, anotar todos os problemas para resolver, querer resolver tudo no mesmo dia. Não vai fazer, não vai acontecer, você vai se frustrar. Deixa eu ver, a Nayara falou aqui, já falou sobre o colérico, já, Nayara, já falou, mas daqui a pouco eu vou dar uma pincelada em todos eles aqui, que a gente está caminhando por final já. Então, assim, a gente precisa ter paciência com o nosso processo, sabe? Nós estamos em constante transformação. Um versículo que eu sou até repetitiva de tanto falar é Filipenses 1:6, que fala que a boa obra que Deus começou em nós, ela só vai terminar, né, na vinda do nosso Senhor Jesus. Só vai terminar lá. Então, não adianta a gente querer, a não ser que você... Eu brinquei com uma amiga esses dias. A não ser que você já queira partir, não adianta você querer ser transformado em tudo hoje. Não adianta você querer amadurecer em tudo de uma vez hoje, tá? É processo, né? A gente vai ver aí um homem que mentiu sobre quem era Sara, depois disposto a sacrificar o próprio filho, né, sem pensar muito, sem ser tão, nossa, faço, não faço, vamos pesar os prós e os contras aí, né? O fleumático faz muito isso, né? Mas isso é muito bom também, né? Porque são pessoas, a gente precisa de um fleumático na vida. A minha amiga Joyce, que tá aqui na live, é a minha fleumática favorita. Porque, não que o Wanderson não seja, mas o do Wanderson fleumático é o secundário, e o da Joyce o primário é o fleumático, tá? Então, assim, ela é aquela pessoa que ajuda a pensar, peraí, vamos analisar aqui, vamos pensar direitinho sobre isso, né? Aquela pessoa da planilha, né? Aquela pessoa que tem a vida, assim, toda organizada. Precisa dessa pessoa na nossa vida também para trazer o equilíbrio. Se você pensar aí, cada qualidade desses... Me definiu em fazer a balança, você totalmente, amiga. Cada um desses temperamentos aí tem características que traz equilíbrio para a vida. Então, quando você encontrar, por exemplo, com um colérico, dependendo do seu temperamento, aí não corre dele não,
Com certeza ele tem alguma coisa que vai motivar e que vai abençoar a sua vida, igual a Vivi abençoa a minha. Né? Não foge do fleumático, não, porque ele é alguém que consegue cumprir rotina, metódico, né? Também detalhista, organizado, que vai te ajudar. Né? O sanguíneo, gente, a alegria da vida, não foge do sanguíneo, aquela pessoa estabanada da sua vida. Não foge dele não, porque ele vai trazer alegria para sua vida também. Né? Então, todos nós temos algo a acrescentar na vida do outro. Tudo é lista de prós e contras. Ao outro, eu dou uma segurada na autora. Exatamente. Gente, tem dia que eu tô surtando aqui. E o Wanderson tá, calma, amor. Vamos pensar melhor sobre isso. Vamos orar. Vamos orar, eu quero descabelar, quero avançar na pessoa. E ele tá aqui, calma. Calma, não é assim não, né? A gente precisa disso. A gente precisa, né, desse equilíbrio. E olha como Deus é perfeito. Né, colocou um casal, uma sanguínea e um fleumático para equilibrar aí a vida. Olha como Deus é perfeito. Colocou uma colérica na vida da sanguínea aqui para motivar essa sanguínea. Colocou uma fleumática também para ajudar ela a pensar, a ser mais racional, porque o sanguíneo é muito emocional, é muito pelo que ele está sentindo, né? Então todos nós temos características e essa parte aí de Abraão sacrificar o próprio filho, para mim, é o auge, assim, da maturidade de Abraão que eu vejo. Desse crescimento, dessa transformação no relacionamento dele. Um homem que mentia, né, colocando a mulher em uma situação, às vezes, de vulnerabilidade, né, que outros homens poderiam se deitar com ele e tal, né, sem pensar na situação. Agora ele entrega o único filho dele em sacrifício ao Senhor. Então, todos nós, se quisermos, se estivermos dispostos, podemos ser transformados pelo Espírito Santo. Pensa mais uma vez aí, anota se for preciso. Deus não errou quando te criou. As suas características que às vezes te incomodam, né? E às vezes está te incomodando porque o Espírito Santo quer agir nelas. Né? Não deixa o diabo, que é o nosso acusador, né, acusar, entrar assim, cair matando naquelas características que te incomodam e aí te colocar às vezes num processo de depressão, te colocar para baixo, enquanto você deveria estar aí abençoando pessoas, né, libertando pessoas, tá aí com as emoções às vezes todas aprisionadas por conta de características que Deus pode transformar, características que Deus quer transformar na nossa vida, mas tem que querer. Eu brinco às vezes uma frase, tem que querer, mas tem que querer muito. Porque não é fácil. Não é fácil, mas não é impossível. Para Deus não há impossível. Ah, mas por que eu sou assim? Justamente para você recorrer para o Senhor. Justamente para Ele ser a sua suficiência. Justamente, a Bíblia fala o quê? Que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele quer aperfeiçoar o poder dele na sua fraqueza, para que o nome dele seja glorificado, para que você seja abençoado e abençoe pessoas também. E aí, finalizando essa parte, que eu coloquei a frase aí, mas que tá tampada também, né? A transformação de Abraão fez dele um dos maiores homens que já viveu. Não porque ele fosse um fleumático, mas apesar desse temperamento. A transformação do temperamento está ao alcance de todo filho de Deus que almeja a plenitude do Espírito e a orientação da palavra de Deus. Então é isso que a gente estava falando agora, né? Todas as nossas características, elas podem ser moldadas pelo Espírito Santo. Elas podem ser transformadas pelo Espírito Santo. Ele quer transformar a nossa vida. A gente só precisa querer, né? E aí, espero que você tenha sido muito motivado pelas características dos homens da Bíblia. Da Bíblia. Homens que você às vezes prega, homens que você se inspira, homens que eu me inspiro. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Voltei. Homens que nós nos inspiramos, mas que quando nós nos deparamos com as nossas características, a gente não tem tolerância, né? Nós queremos aí chorar, gritar, achar que Deus errou, porque eu sou assim, né? Porque o poder de Deus precisa se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, espero que você tenha sido muito abençoado, muito mesmo,
né? Todas as vezes que eu tô aqui nos meus momentos, às vezes de frustração, eu fico, não, Deus transformou Pedro. Pedro era inconstante, agora ele passa a ser um homem constante. Não, deixa eu colar em alguém aqui para me ajudar a vencer essa inconstância. O que a gente falou lá de Pedro? Era inconstante. E aí depois ele foi para onde? Com quem? Orar. Com João. A gente vê aí Pedro indo pro templo orar com João. Oração é uma coisa, é algo desafiador para um sanguíneo também. Porque ele não gosta de nada monótono, né? Ele não gosta de ficar parado muito tempo, perdendo tempo numa coisa só. É aquela coisa dinâmica, né? Então a oração costuma ser aí momentos desafiadores para o sanguíneo. E não é vergonha você reconhecer isso. Não é vergonha, não, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Cara, eu não tenho vontade nenhuma de orar. Oração para mim é chato. Sabe, a gente precisa dessa sinceridade com Deus. Ele não errou te criar e Ele é o maior interessado em te transformar. Pensa nisso, né? Ai, Joyce, que linda. Que bom ter uma sanguínea para falar sobre Deus todos os dias. Deus continue abençoando sua vida. Amém. E a gente conversa todos os dias, né, amiga? Sobre o que Deus tem feito, né? Sobre o que nós temos aprendido de Deus. É bom, né? A gente ter pessoas assim para caminhar junto. E aí, fica ligadinho aqui. Eu tenho certeza que se você quiser, assiste essa live depois de novo para o Senhor falar o seu coração. Pega, anota as referências bíblicas, identifique o seu temperamento aí. A Nath, não identifiquei meu temperamento. Eu falei com vocês há uns dias, né? Há umas 2 semanas mais ou menos, que eu estava preparando um material, né, para te ajudar aí a lidar com essas questões de temperamento. Quarta-feira eu vou estar falando mais sobre esse material aqui. Estou preparando um e-book para vocês, porque é um assunto, não é um e-book que eu escrevi, assim, eu sou a autora. Eu estou acabando de juntar tudo que eu já estudei sobre temperamento, tudo que eu já aprendi, né, como ele age em cada situação, quais são as melhores profissões aí para cada temperamento. Tem isso também, né? Por exemplo, eu vi que eu sou sanguínea e eu já trabalhei bastante tempo no comércio, mas é um desafio para mim trabalhar em um lugar que eu preciso ficar o dia inteiro presa nesse lugar, o dia inteiro, sabe? Às vezes vendo todo mundo passando lá de fora, é como se a vida tivesse acontecendo e eu estivesse presa ali dentro. Então, é importante a gente conhecer também as nossas características para até as decisões profissionais que nós vamos tomando. Então, eu estou preparando, acabando, tá quase. Quarta-feira eu volto aqui para falar com vocês. Estou preparando um e-book aí, juntando tudo que eu já aprendi, resumindo, porque muita gente que me segue aqui, que me acompanha, tem essa dificuldade às vezes de sentar para ler um livro, né? Ler um livro inteiro de 200 páginas. Então eu resumi tudo que eu tenho aprendido sobre isso. Coloquei um teste de temperamento lá também para te ajudar aí nesse processo de autoconhecimento. E aí na quarta-feira eu venho aqui compartilhar com vocês, tá? Tenho certeza que vai te abençoar muito e Deus está muito interessado que você se conheça. Você só vai permitir que Deus transforme aquilo que você identificar. Então, se não caia nessa preguiça de que é bobeira, não tenho tempo, não tenho cabeça para isso, né? A gente só muda aquilo que a gente identifica, né? Então, em nome de Jesus, você se comprometa consigo mesmo. Você se comprometa com o seu processo de autoconhecimento. Autoconhecimento é para te libertar, não para te aprisionar. Não para te colocar um peso de, ai meu Deus do céu, eu sou terrível. Ai meu Deus, nem é também aquele espírito de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não sei se é da sua época aí. Mas fica ligadinho, quarta-feira eu volto aqui pra gente conversar mais um pouquinho sobre isso, tá bom? Beijo no coração de vocês, muito obrigada pela companhia até agora. E a gente segue se falando aí nos stories, a gente segue se falando, tá bom? Beijo no coração de vocês, vou deixar a live salva e depois encaminha para alguém também para abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Um beijo, gente, boa noite!